O amanhecer daquele domingo, anterior à Páscoa, foi cheio de ócio e sensualidade, marcado pela novidade de acordar novamente ao lado de Epífane, deitado no chão, entre almofadas e cobertores. Apenas uma acha de lenha carbonizada ainda ardia na lareira quando esquentei um bule de café e peguei os jornais no capacho da porta. Epífane acordou antes que eu tivesse acabado de ler os quadrinhos. "Dormiu bem?" perguntou ela, aninhando-se em meu colo. "Pesadelos?" "Sem pesadelos." Acariciei sua pele macia. "Isto é bom." "Talvez a maldição esteja quebrada." "Talvez." "Fui eu quem sonhou com ele esta noite." "Quem?" "Cypher." "Cypher. Cipher. Como queira, sonhei que estava num circo assistindo ao espetáculo comandado por ele. Você era um dos palhaços." "E o que é que aconteceu?" "Nada demais. Foi um sonho agradável." Disse ela, sentando-se. "Harry, o que ele tem a ver com Johnny Favorite?" "Não sei ao certo. Acho que fui pego num fogo cruzado entre dois feiticeiros." "Foi Cipher quem o contratou para procurar meu pai?" "Foi." "Tenha cuidado, Harry. Não confie nele." "Será que devo confiar em você?" Pensei, abraçando-a. "Estarei bem." "Eu te amo. Não quero que nada de mal lhe aconteça." Contive o desejo de fazer eco às palavras dela, de repetir indefinidamente que a amava. "É só uma paixão súbita de colegial." Conversei, sentindo o coração disparar. "Não sou uma criança," retrucou Epífane, olhando fundo em meus olhos. "Perdi a virgindade aos 12 anos como oferecimento a Baca." "Baca?" "Um Loa malvado, muito perigoso e mau." "Sua mãe deixou isso acontecer?" "Foi uma honra. A cerimônia foi conduzida pelo Ungan mais poderoso do Harlem, e ele era 20 anos mais velho que você. Por isso, não venha me dizer que sou jovem demais." "Gosto dos seus olhos quando se zanga," eu disse. "Brilham como âmbar." "Como posso ficar zangada com alguém tão doce como você?" Epífane beijou-me. Retribuí o beijo e fizemos amor sentados na poltrona, cercados pelos quadrinhos dos jornais dominicais. Mais tarde, após o café, carreguei a pilha de livros da biblioteca até o quarto e lancei-me ao trabalho. Epífane ajoelhou-se ao meu lado na cama, usando meu roupão de banho e seus óculos de leitura. "Não perca tempo com figuras," disse ela, tirando o livro de minhas mãos. "Aqui." Ela entregou-me um outro volume, pouco mais pesado que um dicionário. O capítulo que assinalei é todo a respeito de Missa Negra. A liturgia é descrita em detalhes, desde o latim de trás para frente até a Virgem deflorada no altar. "Parece igual ao que ocorreu com você." "Sim, há semelhanças. Sacrifícios, danças, paixões violentas são despertadas, como com o Beá. A diferença é que uma das cerimônias é para aplacar a força do mal, enquanto a outra a encoraja." "Acredita realmente exista algo como a força do mal?" "Às vezes acho que a criança aqui é você." Riu-se Epífane. "Não pode sentir essa força quando dorme, quando Cifre invade seus sonhos?" "Prefiro sentir você," repliquei, passando os braços ao redor de sua cintura macia. "Não brinca, Harry. Estes não são apenas um outro bando de trapaceiros. São homens de poder, poder demoníaco. Se não souber se defender, estará perdido." "Está sugerindo que é hora de mergulhar de cabeça nos livros?" "É bom que saiba contra o que está lutando," disse Epífane, batendo com o indicador na página aberta. "Deste livro, o que interessa são esses capítulos. E o próximo?" "No livro de Crowley, assinalei algumas passagens interessantes. O de Reginald Scott você pode deixar de lado." Ela arrumou os livros segurando sua ordem de importância, uma hierarquia diabólica, e deixou-me a sós com eles. Li até o cair da noite, mergulhando num curso de faça você mesmo em ciências satânicas. Epífane acendeu o fogo e recusou um convite para o jantar no Kavanagh, realizando num passe de mágica um Buvla Base que fizera quando eu ainda estava no hospital. Comemos à luz da lareira,
as sombras dançando como duendes nas paredes à nossa volta. Não conversamos muito. Os olhos de Epiphany diziam tudo. Era o mais belo par de olhos que eu já vira. Mesmo os melhores momentos têm de acabar. Por volta de 7h30 comecei a me aprontar. Vesti calça jeans, um casaco de marinheiro azul de gola olímpica e um par de botas de amarrar de borracha. Ajustei o Tri-X na máquina fotográfica Leica e peguei o 38 no bolso da capa de chuva, observado por uma Epiphany silenciosa, os cabelos em desalinho, enrolada no cobertor diante do fogo. Coloquei todo o equipamento sobre a mesa, câmera, 2 rolos extras de filme, revólver, algemas e minhas indispensáveis gazuas. Adicionei ao molho de chaves a submatriz de Howard Nussbaum. Sob as camisas no quarto encontrei uma caixa de munição. Enrolei 5 balas num lenço, pendurei a Leica no pescoço, vesti uma jaqueta de aviador de couro que eu tinha desde os tempos de guerra, cujo forro de lã de carneiro tornava extremamente apropriada para trabalhos de rua em invernos frios. Retirei da jaqueta as divisas militares. Não queria nada que pudesse refletir a luz. O Smith Wesson ficou no bolso direito, com a munição. As algemas, filmes e chaves foram para os bolsos esquerdos. Esqueci o seu convite, disse Epiphany, quando me enfiei sob o cobertor para abraçá-la uma última vez. Não preciso dele, vou entrar na festa sem ser convidado. E sua carteira, não acha que precisará dela? Ela estava certa. Eu a deixara no paletó que usara no dia anterior. Começamos a rir e nos beijar ao mesmo tempo, mas ela se afastou com um sobressalto, segurando com força o cobertor. Vá embora, ela disse. Quanto mais cedo for, mais cedo voltará. Tente não ficar preocupada. Cuide-se. Ela sorriu para demonstrar que estava tudo bem, mas seus olhos estavam úmidos e inchados. É o que sempre tento fazer. Estarei à sua espera. Não esqueça de passar a corrente na porta. Peguei a carteira e o cap bordado da marinha. Hora de zarpar. Epiphany acompanhou-me até a porta, ainda enrolada no cobertor, e beijou-me longa e apaixonadamente. Aqui, disse ela, colocando em minha mão um pequeno objeto. Guarde isso sempre com você. Era um disco de couro com uma árvore toscamente desenhada, cercada por relâmpagos em zigue-zague. Que é isso? Um amuleto, um talismã, um mojo. As pessoas o chamam de várias maneiras. É o símbolo do Grambois. Um loa muito poderoso, afasta o azar. Guardei o amuleto no bolso, nos beijamos novamente. Um beijo um tanto pudico. Nada mais foi dito. Ouvi a corrente sendo passada na porta enquanto me dirigia ao elevador. Por que não disse a ela que a amava quando tive a chance? Após fazer uma baldeação na rua 14, cheguei até a praça Union e, apesar de descer apressadamente os degraus de ferro da plataforma, perdi por questão de segundos um trem que saía. Tive tempo de comer alguns amendoins antes da chegada do carro seguinte, que estava quase vazio. Apesar disso, preferi não me sentar, ficando de pé encostado junto à porta, observando as paredes brancas encardidas passarem pelo carro em movimento. As luzes das luminárias pareciam piscar com o deslocamento do trem, que transpunha uma curva após adentrar um túnel. As rodas de metal gemiam como águias feridas contra os trilhos. Agarrei-me à barra de sustentação para não cair. Ganhamos velocidade e pouco tempo depois passamos por ela. Era preciso estar bem atento para vê-la. Somente as luzes do trem, refletindo nas lajes repletas de fuligem, revelavam a presença fantasmagórica da estação abandonada da Rua 18. A maioria dos passageiros fazendo esse mesmo percurso 2 vezes ao dia durante todas as semanas de suas vidas, provavelmente jamais a notara. De acordo com o mapa oficial do metrô, ela nem existia. Pude distinguir os numerais em mosaico decorando cada coluna e vi uma pilha de lixo mergulhada em sombras, amontoada junto à parede. Então o trem entrou novamente no túnel e a estação desapareceu. Desci na parada seguinte, na rua 23. Subi a escada, atravessei a avenida. Desci e paguei 15 centavos por outra passagem.
Várias pessoas aguardavam na plataforma, por isso fiquei admirando a mulher de um anúncio em cujo rosto pintaram um bigode com caneta esferográfica. Escreveram: "Contribua para a saúde mental", rabiscado a lápis na testa. Um carro com destino à Ponte Brooklyn chegou e depois o pegaram, com exceção de mim e de uma velha senhora. Caminhei na direção dela, olhando os posters na parede, fingindo interesse pelo homem sorridente que conseguira seu emprego através do New York Times e pelo garoto chinês mastigando uma fatia de pão preto de centeio. A velha não parecia notar minha presença. Vestia um gasto sobretudo preto, com vários botões faltando, e carregava uma sacola de compras. Olhando de esguelha, vi que ela subiu no banco de madeira, abriu a gaiola de arame da luminária e rapidamente desatarrachou a lâmpada. Quando cheguei, ela já descera do banco com a lâmpada na sacola. Sorri para ela. "Poupe suas energias", eu disse. "Essas lâmpadas de nada lhes adiantarão. Todas elas rosqueiam para a esquerda." "Não sei do que está falando." "O departamento de trânsito usa lâmpadas especiais que rosqueiam para a esquerda. Fazem isso para desencorajar roubos. Elas não servem soquetes comuns." "Não tenho a menor ideia do que está falando." A velha afastava-se rapidamente, sem olhar para trás, uma única vez. Esperei até que ela estivesse na segurança do banheiro feminino. Um trem expresso para o centro passou rugindo. Enquanto eu descia a estreita escada de metal no fim da plataforma, chegando a uma passarela que corria paralelas ao trilho, o brilho débil de lâmpadas de baixa intensidade, postadas a distantes intervalos do túnel, mostrava o caminho em meio à penumbra. Entre as passagens dos carros, tudo ficava muito silencioso e era mesmo possível ouvir o barulho dos ratos ao lado, no leito dos trilhos. O túnel do metrô era como uma caverna interminável. A água gotejava do teto e o limbo tornava escorregadias as paredes sujas. À passagem de um dos trens, encostei-me contra a parede viscosa e fiquei observando. A poucos centímetros de meu rosto, a sucessão de carros iluminados. Fui visto por um garotinho de expressão meiga, sentado de joelhos num dos bancos, mas quando ele, atônito, fez menção de apontar para mim, meu vagão já estava longe. Eu parecia ter caminhado muito mais do que 5 quarteirões. De vez em quando chegava a galerias cheias de canos e escadas de metal que levavam ao lado oposto. Apressei-me com as mãos nos bolsos, o contrato dos dedos, com a empunhadura trabalhada do meu 38, era algo reconfortante. Não vi a estação abandonada até chegar a 3 metros da escada. As lajes de fuligem brilhavam como as ruínas de um templo ao luar. Fiquei completamente paralisado, segurando a respiração, sentindo o bater do coração contra a laica pendurada sob a jaqueta. Ouvi à distância um choro de bebê. O som ecoou na escuridão. Fiquei à escuta ainda por um longo tempo antes de perceber que ele viera da plataforma oposta. Atravessar 4 fileiras de trilhos não era nada agradável, e fiquei pensando os prós e os contras de usar minha caneta-lanterna antes de perceber que a esquecera em casa. As luzes distantes do túnel lançavam reflexo sobre as linhas dos trilhos. Embora estivesse escuro, eu podia divisar as vigas mestras de ferro, postadas ali como troncos imersos na escuridão de uma floresta à meia-noite. O que eu não podia ver eram os meus próprios pés, e sentia a ameaça oculta dos fios de alta tensão, letais como cascavéis escondidas nas sombras. Ouvi o som de um trem se aproximando, e olhei para a extremidade do túnel. Nada à vista no leito de trilhos em que eu estava. Aproveitei a passagem do trem para transpor o suporte de um par de cabos de eletricidade e segui em frente, medindo meus passos pela distância entre os dormentes. O barulho de um outro trem alertou-me. Chequei minha retaguarda e senti o desejo de uma carga de adrenalina. O trem vinha a toda velocidade, exatamente em minha direção. Postei-me entre as vigas que separavam as 2 fileiras
e fiquei imaginando se o condutor me vira quando o carro passou, rugindo como um dragão bravio, cuspindo faíscas pelas rodas. Atravessei pela última vez os fios de alta tensão e o barulho ensurdecedor cobriu qualquer som de meus passos. Na plataforma oposta, quando as 4 luzes vermelhas do vagão traseiro perderam-se no breu, eu já estava encostado contra a parede fria da estação. O bebê não chorava mais, ou, pelo menos, não chorava tão alto que pudesse ser ouvido acima da cantoria. Soava como um palavrório ininteligível, mas eu sabia, pela minha pesquisa daquela tarde, que era latim de trás para frente. Eu estava atrasado para a missa. Saquei o 38 do bolso e me aproximei cuidadosamente, encostado à parede. Uma cortina fraca de luz erguia-se no ar à minha frente. Logo pude discernir grotescas silhuetas bruxuleantes no que antes fora a galeria de entrada da estação. As catracas e portões tinham sido removidos já há muito tempo. Do local onde me escondia, vi as velas, grossas e negras. Se o livro estivesse correto, eram feitas de gordura humana, como as que encontrei no banheiro de Margaret Krusemark. A congregação usava roupões e máscaras de animais, bodes, tigres, lobos, vários tipos de criaturas com chifres, todos entoando sua litânia ao contrário. Guardei a arma no bolso e peguei a laica. As velas cercavam o altar baixo envolto em tecido negro, acima do qual pendia uma cruz de cabeça para baixo. O sacerdote que comandava a cerimônia era gordo e rosado e vestia um manto negro aberto ao meio, com uma faixa de símbolos cabalísticos bordados com linha dourada. Sob a vestimenta, ele estava nu, e percebia-se pela luz da vela que seu pênis estava ereto. 2 jovens acólitos, também nus debaixo de suas finas sobrepelizes de algodão, ladeavam cada extremo do altar, balançando o incensório, cuja fumaça tinha a doçura acre de ópio queimado. Tirei algumas fotos do pastor, de seus belos assistentes. Não havia luz suficiente para fazer melhor. O sacerdote recitou as rezas e a congregação respondeu urrando e uivando. À passagem de mais um trem, aproveitei a luz dos vagões para contar quantos estavam presentes. 17 pessoas, incluindo o padre e os coroinhas. Pelo que pude perceber, todos ali estavam nus, sob as vestes tremulantes. Julguei ter visto o corpo rijo de Krusemark, fantasiado com uma máscara de leão. Vi um tufo de seus cabelos, prateados enquanto ele andava e grunhinha. Tirei mais 4 chapas antes que o trem se fosse. O padre fez um gesto e do meio das sombras surgiu uma adorável adolescente. O cabelo que lhe chegava à cintura caía sobre a roupa como a luz do sol clareante à noite. Ela não se moveu enquanto o sacerdote abria as pregas de suas vestes. O manto escorregou em silêncio até o chão, revelando ombros delgados, seios ainda em gestação, o púbis brilhando como ouro à luz das velas. Tirei mais fotos do sacerdote acompanhando-a até o altar. Seus movimentos lerdos, lânguidos, sugeriam que estava fortemente drogada. Agacharam-na até o pano preto e deitaram-na de costas, as pernas pendendo e os braços esticados. Em cada uma de suas mãos viradas para cima, o sacerdote colocou uma vela preta grossa e curta. Aceita a pureza imaculada dessa virgem, entoou o sacerdote. Ó Lúcifer, nós lhe rogamos. Ele caiu de joelhos e beijou a garota entre as pernas, deixando ali brilhantes gotículas de saliva. Que esta carne casta honre seu nome divino. O sacerdote ergueu-se e um dos coroinhas entregou-lhe uma caixa de prata, da qual ele retirou uma hóstia sagrada. Depois, virando a caixa de ponta cabeça, espalhou os discos translúcidos aos pés da congregação. Não houve mais latim de marcha a ré quando os fiéis engoliram suas hóstias. Um alcoólito deu ao sacerdote um cálice alto de prata. O outro ajoelhou-se e recolheu restos de hóstias do chão, colocando-o no cálice. A congregação grunhia como porcos no cio, enquanto o coroinha equilibrava o cálice na barriga da garota. Ó Astaro, Asmódeus, príncipes da amizade e do amor, peço-lhes que aceitem esse sangue que é derramado em sua honra. O choro
vigoroso de um bebê interrompeu os gritos bestiais. Um dos ajudantes surgiu das sombras, carregando uma criança que chorava e esperneava. O sacerdote ergueu-a pela perna, dizendo: Ó Baal Beretri, ó Bezebu, essa criança é oferecida em vosso nome. Tudo aconteceu muito repentinamente. O sacerdote deu o bebê ao acólito, recebendo deste uma faca. A luz da vela refulgia na lâmina quando a garganta da criança foi cortada. A pequena criatura ainda se debateu. Seus gritos tornaram-se um gargarejo abafado. Eu te sacrifico em honra ao divino Lúcifer. Que a paz de Satã esteja sempre contigo. O sacerdote segurou o cálice sob o sangue que jorrava. Usei um rolo de filme registrando a morte do bebê. Os cantos da congregação aumentaram de intensidade, abafando o barulho de um trem que se aproximava. Abaixei-me junto à parede e coloquei outro filme na câmera, enquanto o acólito sacudia o corpo flácido da criança em busca das últimas gotas preciosas. Nas paredes e na pele pálida da garota do altar reluziam manchas vívidas de sangue. Desejei que cada instantâneo que eu tirara fosse uma bala e que não fosse daquele bebê o sangue que escurecia aquelas lajes esquecidas. Um trem passou zumbindo, iluminando o ambiente com suas luzes. O sacerdote bebeu do cálice e jogou o que restava sobre os mascarados, que urravam deliciados. O pequeno corpo sem vida foi jogado fora. Os alcoólitos masturbavam uns aos outros, rindo e jogando as cabeças para trás. Desfazendo-se de suas vestes, o sacerdote ajoelhou-se diante da Virgem ensanguentada, penetrando-a com investidas curtas como um cachorro. A garota não esboçou qualquer reação, segurando ainda as velas nas palmas das mãos esticadas e olhando para o vazio com olhos arregalados. A congregação agora estava enlouquecida. Tirando suas capas e máscaras, copulavam freneticamente no solo, homens e mulheres em todas as posições possíveis, incluindo um quarteto. Os gemidos e urros ergueram-se acima do bater violento das rodas de um trem, cujas luzes projetavam as silhuetas nas paredes. Vi Ethan Krusemark penetrando um homenzinho barrigudo de cabelos compridos. Os dois estavam diante da entrada do banheiro masculino e pareciam atores de um filme pornográfico mudo. Na luz bruxuleante das velas, tirei um rolo inteiro de filme mostrando o tubarão dos negócios em ação. A festa ainda continuou por cerca de meia hora, mas o tempo não estava para orgias no metrô e o ar, úmido e gelado, acabou por solapar o entusiasmo mesmo dos mais ardentes admiradores do diabo. Logo, todos estavam procurando suas roupas e sapatos, o que não era muito fácil naquela escuridão. Fiquei de olho em Krusemark. Ele guardou suas roupas numa valise e deu uma mão aos companheiros na limpeza. O altar e a cruz invertida foram removidos. O sangue limpo com trapos. Mais tarde, apagaram as velas e os integrantes do grupo começaram a se dispersar sozinhos ou em pares. Alguns com lanterna atravessaram os trilhos até o outro lado. Um deles carregava um saco pesado, do qual pingava algumas gotas. Krusemark foi um dos últimos a sair. Ficou cochichando com o sacerdote por vários minutos, enquanto a garota loira passava por eles, como um zumbi, arrastando os pés. Os dois se despediram e deram-se as mãos como presbiterianos ao final de uma missa. Krusemark passou ao alcance de meus braços, caminhando atrás da plataforma deserta. Krusemark adentrou o túnel, andando rapidamente pela estreita passarela. Via-se que não era a primeira vez que ele saía para passear no metrô. Deixei alcançar a primeira luminária antes de sair em seu encalço, acompanhando seu ritmo passo a passo, silencioso, como uma sombra em minhas botas de solado de borracha. Se ele por algum acaso olhasse para trás, eu estaria perdido. Seguir um homem num túnel era como tentar um flagrante de adultério escondendo-se debaixo de uma cama de hotel. A aproximação de um trem deu-me a cobertura de que precisava. Quando o expresso foi chegando perto, comecei a correr o mais rápido que podia. O barulho dos passos, sufocado pelo trovejar do trem, com o 38 na mão, Krusemark nada ouviu. Após a passagem do último vagão, notei que ele desaparecera. Estava a menos de 10 metros e, de repente, sumira.
Como pude perdê-lo no túnel? Mais 5 passadas e vi uma porta aberta. Era algum tipo de saída de serviço que dava para uma escada de metal. Cruzemark estava subindo por ela quando o surpreendi. Parado! Gritei, segurando Smith e Wilson com as 2 mãos. Cruzemark virou-se, piscando os olhos na luz escassa. Engel! Vire-se e fique de frente para a escada. Coloque as mãos no degrau, acima da sua cabeça. Seja razoável, Engel. Vamos conversar. Faça o que eu lhe mandei. Ordenei baixando a mira. A primeira vai atravessar sua rótula. Terá que usar bengala pelo resto da vida. Cruzemark obedeceu, deixando a valise de couro cair no chão. Aproximei-me e apalpei suas roupas, revistando, mas ele estava limpo. Peguei as algemas do bolso do paletó e prendi seu pulso direito ao degrau que ele segurava. Cruzemark encarou-me e eu soquei sua boca com toda a minha força. Seu porco imundo! Gritei, colocando o cano do 38 sob seu queixo e forçando sua cabeça para trás. Os olhos do Cruzemark arregalaram-se, como os de um garanhão preso numa armadilha. Minha vontade é espalhar seus miolos pela parede, desgraçado. Você ficou louco? Ficou louco? Gaguejou ele. Louco? Acertou na mosca. Fiquei louco desde que seus capangas me pegaram. Está cometendo um engano? Merda. Tudo que você disse é um monte de merda. Talvez se eu fizer um remanejamento em seus dentes, você consiga se lembrar. Sorri para ele, mostrando o trabalho de dentista em minha boca. Como seus caras fizeram comigo. Não sei do que está falando. É claro que sabe. Você me armou uma cilada e agora está tentando salvar seu pescoço. Vem mentindo desde o primeiro minuto em que nos encontramos. Edward Keeley é o nome de um mago do século XVIII. É por isso que você o usou como pseudônimo. Não porque sua filha a achava bonita. Você parece estar muito bem informado. Tenho feito minhas lições de casa. Estou progredindo em magia negra. Por isso, não me venha com histórias sobre como a empregada deu as cartas de tarô à sua filha quando ela ainda usava fraldas. Era você o tempo todo. Você é o adorador do demônio. Se não fosse, seria um tolo. O príncipe das trevas protege os poderosos. Você deveria rezar para ele, Engel. Ficaria surpreso com as coisas boas que lhe aconteceriam. Como que? Cortar gargantas de bebês? De onde roubou a criança, Cruzemark? Não foi nada disso, escarneceu ele. Pagamos bastante dinheiro por aquele pequeno bastardo. Menos uma boca da Previdência Social para os contribuintes sustentarem. Você paga impostos, não paga, Engel? Cuspi no rosto dele. Nunca fizera algo parecido com ninguém antes. Uma barata é a escolhida dos deuses perto de você. Não sinto nada quando piso numa barata. Por isso, pisar em você seria um prazer. Vamos começar do início. Quero saber tudo a respeito de Johnny Favorite. Qualquer coisa que tenha visto ou ouvido. Por que deveria falar? Você não vai me matar. É fraco demais? Desafiou Cruzemark, limpando a saliva da cara. Não preciso matar você. Posso simplesmente ir embora e deixá-lo preso aqui. Quanto tempo acha que levaria antes que alguém o achasse? 2 dias? 2 semanas? Pode matar o tempo contando os trens passarem. Cruzemark empalideceu um pouco, mas continuou bravateando. O que você ganharia com isso? Perdi o resto de suas palavras, abafadas por mais um trem. Seria divertido, respondi, após a passagem dos vagões. E quando isso for revelado, terei lembranças suas em meu álbum de fotografias. Ergui um rolo amarelo de filme para que ele pudesse dar uma boa olhada. Minha favorita é a que mostra você e o barrigudinho. Acho até que vou fazer uma ampliação dela. Está blefando. Será que estou? Mostrei a ele minha Leica. Tirei 2 rolos de 36 chapas. Está tudo preto no branco, como dizem. Não há luz suficiente para fotografias aqui embaixo? Há para Tri-X. Já vi que fotografia não deve ser um dos seus hobbies. Vou pendurar alguns dos instantâneos no quadro de avisos do seu escritório. Talvez mande alguns para os jornais também, para não falar da polícia. Virei-me para sair.
Vejo você por aí. Por que não experimentar apelar para o demônio? Talvez ele venha soltá-lo. O sorriso de desdém de Cruzemarque deu lugar a uma carranca de profunda preocupação. Espere, Engel. Podemos conversar. Era exatamente o que eu tinha em mente, figurão. Você fala, eu escuto. Dê-me o filme, disse ele, erguendo a mão que não estava algemada. Digo tudo o que quiser saber. Nada disso, respondi, divertindo-me com a proposta. Primeiro você canta. Se eu gostar da música, o filme é seu. Cruzemarque esfregou o nariz e olhou para o chão imundo. Tudo bem. Os olhos dele subiram e desceram como ioiôs enquanto me observavam jogar o filme para o alto e pegá-lo no ar. Conheci Johnny Favorite no inverno de 39. Era a comemoração da festa da purificação da Virgem Maria na casa de... Bem, o nome não vem ao caso. Fez 10 anos que ela faleceu. Essa pessoa tinha uma casa na Quinta, perto de onde estão construindo aquele horroroso museu de Frank Lloyd Wright. Naqueles tempos, o lugar era famoso pelos bailes que lá eram realizados. O de Nossa Senhora Astor, o dos 400, esse tipo de coisa. Mas o grande salão de festas era usado apenas para cerimônias da velha fé e sabás quando conheci. Missas negras. Às vezes, nunca comparecia a nenhuma daquela casa, mas amigos meus sim. Bem, de qualquer modo, naquela noite conheci Johnny. Já de início fiquei impressionado com ele. Não podia ter mais de 19 ou 20 anos, mas tinha algo especial. Era possível sentir o poder correndo através dele como uma corrente elétrica. Seus olhos eram os mais vivos que eu já vira em toda a minha vida e eu já cruzei com muitos. Apresentei-o à minha filha e eles logo se identificaram. Meg já era mais versada nas artes obscuras do que eu e reconheceu aquele algo especial em Johnny. A carreira dele estava apenas começando e Johnny estava faminto por fama e riqueza. Poder era algo que ele já tinha. Viu conjurar o espírito de luz, Lucifer, Rofokal, bem na minha sala de estar. Um procedimento bastante complicado. Você espera que eu engula o que está dizendo? Engolir? Cuspir? De nada me interessa. Exasperou-se Cruzemarque, encostando-se na escada e descansando um dos pés no primeiro degrau. É a verdade, Johnny estava metido naquilo muito mais fundo do que eu ousaria ir. As coisas que ele fez teria deixado um homem como um maluco. Ele sempre queria mais, queria tudo. É por isso que fez um pacto com o Satã. Que tipo de pacto? O arranjo de sempre. Vendeu sua alma por estrelato. Ridículo. É verdade. É mentira. Você sabe disso. Que fez ele? Assinou um contrato com sangue? Não conheço os detalhes. O olhar insolente de Cruzemarque traía impaciência e escárnio. Johnny foi sozinho à meia-noite ao cemitério da igreja Trinity para a invocação. Você não deveria fazer tão pouca conta do que lhe digo, Engel. Não quando está diante de forças fora do seu controle. Ok, digamos que eu acredite. Johnny Favorite fez um pacto com o diabo. Lorde Satã em pessoa ergueu-se das profundezas do inferno. Deve ter sido magnífico. Parece bastante arriscado vender a alma. A eternidade é um tempo por demais longo. Cruzemarque sorriu. Em seu sorriso havia mais do que simples sarcasmo. Orgulho. O pecado de Johnny era o orgulho. Pensou que poderia enganar o próprio príncipe das trevas? Como assim? Você deve entender que não sou um catedrático, apenas um fiel. Testemunhei o ritual, mas nada posso dizer-lhe a respeito da natureza mágica das invocações ou o que aconteceu durante os preparos que as precederam, que levaram uma semana. Vá direto ao ponto. Antes que ele pudesse começar a falar, foi interrompido pela passagem de um expresso. Encarei-o e ele sustentou meu olhar. Nem um piscar de pálpebras o traiu enquanto se recordava de sua história até a passagem do último vagão. Com a ajuda de Satã,
Johnny explodiu de uma hora para outra. Explodiu mesmo. Da noite para o dia estava nas manchetes. Em poucos anos estava rico como o Fort Knox. Acho que isso lhe subiu a cabeça. Começou a achar que era ele a fonte do poder e não o príncipe. Não demorou muito antes que começasse a dizer que arranjaria um jeito de escapar de sua parte na barganha. E conseguiu. Tentou. Ele tinha uma biblioteca razoável e nela encontrou um rito obscuro num manuscrito de algum alquimista da Renascença. Envolvia a transmutação de almas. Johnny achava que poderia trocar a identidade psíquica com alguém, tornar-se na realidade a essência de outra pessoa. Vá em frente. Bem, ele precisava de uma vítima, alguém na sua idade, nascido sob o mesmo signo. Encontrou um jovem soldado recém-chegado do norte da África, uma das primeiras baixas de guerra. Acabara de receber alta e estava na Times Square, comemorando o Réveillon. Foi lá que Johnny o pegou, drogou-o num bar e levou-o para sua casa, onde se deu a cerimônia. Que tipo de cerimônia? O ritual de transmutação. Meg serviu de assistente e eu de testemunha. Johnny tinha um apartamento no Waldorf Astoria, onde mantinha um quarto apenas para tais ocasiões. Dizia às empregadas que usava o lugar para praticar canto. Cortinas escuras de veludo cobriam as janelas. O soldado estava deitado de costas, nu, num tapete de borracha. Johnny marcara o fogo um pentáculo no peito dele. Havia suportes com incensos acesos em cada canto da sala, mas o cheiro de pele queimada era muito mais forte. Meg desembainhou uma adaga virgem, nunca usada antes, que Johnny benzeu em grego e hebraico. Aquelas rezas eram novas para mim. Não conseguia entender uma única palavra. Quando acabou de benzer, ele banhou a lâmina no fogo do altar e cortou fundo no peito do soldado, de um mamilo a outro. Então mergulhou a adaga do sangue do rapaz e, com ela, traçou um círculo no chão, ao redor do corpo. Houve então mais cantos de feitiçaria incompreensíveis para mim. Recordo-me apenas dos odores e das sombras dançando. Meg aspergiu produtos químicos sobre o fogo e as chamas mudaram de cor. Verde, azul, violeta, rosa. Foi uma espécie de hipnose. Isso está parecendo um show de variedades. O que aconteceu com o soldado? Johnny começou. Johnny comeu seu coração. Foi cortado tão rapidamente, que ainda batia quando ele o engoliu. Aquele foi o fim da cerimônia. Talvez ele tenha se apoderado da alma do sujeito. Para mim, ainda aparentava ser o Johnny de sempre. O que ganhou ele matando o soldado? Seu plano era sumir quando tivesse chance e ressurgir com a identidade de soldado. Guardava dinheiro em lugares desconhecidos já há algum tempo. O Lord Satan presumivelmente jamais descobriria a diferença. O problema é que Johnny não se preparou para todas as eventualidades. Acabou sendo convocado antes que pudesse terminar o plano. E quando voltou da guerra, não lembrava nem do próprio nome. Quanto mais de uma feitiçaria hebraica. E aí que sua filha entra na história. Exato, 1 ano já se passara e ela insistiu para que o ajudássemos. Subornei o doutor e deixamos Johnny na Times Square, na noite do ano novo, como Meg queria. Aquele era o ponto de partida, o último lugar de que o soldado se lembrava antes de Johnny tê-lo drogado. O que aconteceu ao corpo? Foi retalhado e os pedaços dados aos cães de caça do meu canil, ao norte do estado. Do que mais se lembra? Para dizer a verdade, de nada. Talvez de Johnny rindo após o término da cerimônia. Ele fez piada a respeito da sua vítima. Disse que o pobre bastardo tivera muito azar. Mandaram-no para a invasão de Oran e quem acabou atirando nele? Os malditos franceses. Johnny achou aquilo muito engraçado. Eu estive em Oran, berrei, agarrando-o pela camisa e atirando de encontro à escada. Qual era o nome do soldado? Não sei, eu não sei. Você estava lá no quarto. Não soube nada a respeito do que estava acontecendo até momentos antes da cerimônia.
Fui apenas a testemunha. Sua filha deve ter lhe contado. Não, nem mesmo ela sabia. Fazia parte do feitiço. Só Johnny podia saber o verdadeiro nome de sua vítima. Alguém em que ele confiasse tinha de guardar o segredo. Por isso Johnny lacrou as plaquetas de identificação militar do sujeito numa urna canópica egípcia, uma peça bastante antiga, e deu a Meg. Como era essa urna? Eu estava quase estrangulando Cruzemark. Chegou a vê-la? Muitas vezes. Meg deixava sobre a escrivaninha. Era de alabastro, alabastro branco, e tinha uma serpente de 3 cabeças esculpida na tampa. Eu não tinha tempo a perder, mantendo o 38 junto a costelas de Cruzemark. Tirei as algemas que o prendiam e guardei-as no bolso do paletó. Não se mexa, ordenei-lhe, movendo-me em direção à porta com a arma apontada para sua barriga. Nem mesmo respire. E o filme? Perguntou Cruzemark, esfregando o pulso. Você me prometeu o filme. Desculpe. Eu estava mentindo. A gente acaba adquirindo maus hábitos na convivência com gente como você. Eu preciso desse filme. Sim, eu sei. Estou apenas realizando um sonho de todo chantagista. Se é dinheiro que você quer, Engel, use você mesmo seu dinheiro fedorento como papel higiênico. Engel, a gente se vê por aí, figurão. Entrei na passarela no momento em que um trem passava, sem ligar para se o condutor me vira ou não. Meu único erro foi guardar o Smith Wesson no bolso. Todos fazemos coisas estúpidas às vezes. Não ouvi Cruzemark aproximar-se. Então ele agarrou-me pela garganta e eu o subestimara. Ele era como um animal selvagem, perigoso e forte, incrivelmente forte, para um homem da sua idade. Respirava em pausas curtas, iradas. Era o único de nós dois que estava respirando. Mesmo usando as 2 mãos, eu não conseguia me libertar. Enganchei um pé entre as pernas dele e, desequilibrados, caímos contra a lateral do trem. O impacto nos lançou pelos ares como bonecos de pano e eu fui atirado contra a parede do túnel. Cruzemark conseguiu erguer-se enquanto eu, estirado no chão, poeirento como um bêbado, vi as rodas de ferro passarem a centímetros do meu rosto. Após a passagem dos vagões, Cruzemark tentou atingir minha cabeça com um pontapé. Segurei seu pé e joguei-o no chão, já fora chutado o suficiente por uma semana. Não havia tempo para tentar pegar o 38. Cruzemark caiu sentado diante de mim e eu acertei no pescoço. Ele grunhiu, atingiu de novo, com força, sentindo seu nariz se arrebentar como fruta podre. Ele puxou meus cabelos, batendo minha cabeça contra o peito, e rolamos pela passarela estreita. O Marquês de Queensberry jamais aprovaria nossa luta, repleta de golpes baixos. Cruzemark tentava novamente me estrangular. Como não conseguia me desvencilhar daquele golpe de halterofilista, estiquei a mão direita sob seu queixo e empurrei sua cabeça para trás. Não deu resultado. Então, enfiei o polegar em seu olho. Agora sim conseguira meu intento. Ouvi Cruzemark gritar, mesmo com o barulho de um novo trem adentrando o túnel. Largou-me e eu respirei fundo para recobrar o fôlego. Agarrei suas mãos e nos engalfinhamos, caindo juntos nos trilhos. Consegui ficar por cima e ouvi o som da cabeça dele batendo contra um dormente de madeira. Acertei-o na virilha. O velho parecia estar fora de combate. Levantei-me apalpando os bolsos à procura do Smith Wesson. A arma se fora. Perdida durante a luta, um som de algo batendo contra os trilhos alertou-me para a silhueta de Cruzemark, que se erguia. Tentou alvejar-me com uma direita selvagem, mas acabou levando mais golpes no abdômen. Ele era sólido e pesado, mas eu sabia que sentira o golpe. Levei um direto de esquerda no ombro, inofensivo, e encaixei uma de direita em seu rosto, indo de encontro ao osso do supercílio. Parecia que eu atingira uma parede de pedra. Minha mão adormeceu de dor. Aquele golpe não diminuía o ímpeto de Cruzemark. Ele atirou-se novamente sobre mim, lançando jabs potentes, bem colocados. Não pude bloquear todos seus golpes e fui atingido algumas vezes enquanto procurava as algemas nos bolsos. Usei-as como chicote, ferindo-lhe o rosto várias vezes. O som do aço quebrando seus ossos era como música para meus ouvidos.
Atingiu mais uma vez, acima do ouvido, e ele tombou de costas, urrando. O grito repentino ecoou e morreu na umidade do túnel, como alguém que cai de uma grande altura. Um ruído metálico de eletricidade, como o bater de asas de um besouro, fez-se ouvir na escuridão, o fio de alta tensão. Eu não queria tocar o corpo, estava escuro demais para vê-lo claramente, por isso voltei à segurança da passarela. À luz de uma luminária distante, pude ver suas formas obscuras, estiradas sobre os trilhos. Voltei à saída de serviço e dei uma olhada na valise de couro ao pé da escada. Sob a máscara de leão de papel machê e a capa preta, encontrei uma pequena lanterna de plástico. Voltei ao túnel e acendi a lanterna. Krusemark jazia encolhido no chão como uma pilha de roupas velhas, a expressão de agonia congelada no rosto. Os olhos sem vida fitavam os trilhos. A boca parecia emitir um grito emudecido. Um filete espiralado de fumaça acre erguia-se de sua pele chamuscada. Apaguei minhas impressões da alça e joguei a valise ao lado do corpo. Ela abriu-se e a máscara caiu sobre os trilhos, passando facho de luz pela passarela. Descobri meu 38, encostado contra a parede alguns metros adiante. Peguei-o e guardei-o no bolso. Os nós dos dedos de minha mão direita pulsavam dolorosamente, mas eu ainda podia mexê-los, sinal que não estavam quebrados. O mesmo não se aplicava à máquina fotográfica, cujas lentes estavam cortadas por rachaduras, tal como uma teia de aranha. Passei a mão pelos bolsos, estava tudo lá, exceto o amuleto de couro de Epífane, perdido durante a luta. Olhei rapidamente nas proximidades, sem encontrá-lo. Havia coisas mais importantes a fazer, por isso saí apressadamente pela passarela, com a lanterna de Krusemark, deixando o armador milionário caído sobre os trilhos para ser despedaçado pelo próximo trem. Os ratos teriam um belo banquete essa noite. Saí do metrô pela estação da Rua 23, tomei um táxi na esquina da Park Avenue South. Dei ao chofer o endereço de Margaret Krusemark e em 10 minutos estava em frente ao Carnegie Hall. Um velho em roupas amarfanhadas, próximo à esquina, arranhava Bach num violino, só se mantinha inteiro graças à fita adesiva. Peguei o elevador até o 11º andar, sem me preocupar em ser ou não reconhecido pelo mirrado ascensorista. Era tarde demais para tais perfeccionismos. A porta do apartamento de Margaret Krusemark fora lacrada pela polícia, mas arranquei o lacre da fechadura, encontrei a gazô apropriada e entrei, apagando as impressões da maçaneta com a manga do paletó. Acendendo a lanterna do pai, dirigi o facho de luz para a sala de estar da filha. A mesinha de café onde o corpo fora deixado tinha sido removida, junto com o sofá e os tapetes persas, substituídos por seus contornos demarcados com fita adesiva. O traçado dos braços e pernas de Margaret Krusemark, projetando-se para além de ambos os lados do contorno retangular da mesa, lembrava o desenho de um homem vestido com um barril. Nada havia que me interessasse na sala de estar, por isso atravessei o corredor até o quarto da bruxa. As gavetas da escrivaninha e fichário estavam todas em uma sala de departamento de polícia. Iluminei a superfície da mesa com a lanterna. O calendário e os papéis haviam sido retirados, mas a fileira de livros de pesquisa continuava intacta. Numa das extremidades, a urna canópica de alabastro reluzia como osso polido. Minhas mãos tremiam quando a peguei. Por vários minutos tentei abri-la, mas a tampa esculpida na forma de serpente permanecia teimosamente fechada. Num ato de desespero, atirei no chão a urna, que despedaçou-se como se fosse vidro. Vi um brilho metálico entre os cacos. Apanhei a lanterna na escrivaninha. Um conjunto de plaquetas de identificação militar reluzia nos aros de uma corrente. Peguei-os do chão, segurando a superfície alongada sob a luz. Um arrepio involuntário correu meu corpo. Passei os dedos gélidos sobre as letras em alto relevo, junto com o número de série e o tipo sanguíneo. Havia um nome: Engel. Harold R. As plaquetas batiam uma na outra, enquanto eu descia pelo elevador. Olhando para os sapatos do ascensorista,
e passando o dedo sobre as letras de metal, como um cego lendo um texto em braille. Meus joelhos bambeavam, mas minha mente trabalhava a todo vapor, tentando entender o que acontecia. Nada parecia fazer sentido. Tinha de ser uma armadilha e as plaquetas, uma prova forjada. Os Cruzemark, um ou os dois, estavam envolvidos. Cypher era o mentor do plano. Mas por quê? De que se tratava tudo aquilo? Na rua, o ar gelado da noite acordou-me de meu transe. Joguei a lanterna de Cruzemark numa lata de lixo e fiz sinal a um táxi. Antes de qualquer coisa, sabia que tinha de destruir as evidências guardadas em meu cofre. 42 e sétima, disse ao motorista, recostando-me no banco traseiro com os pés sobre o assento reclinável, enquanto descíamos a avenida, aproveitando uma sequência de semáforos abertos. Nuvens de vapor escapavam pelas bocas de lobo, como no último ato de Fausto. Johnny Favorite vendeu sua alma a Mefistófeles e tentou livrar-se de sua parte no pacto sacrificando um soldado com meu nome. Lembrei-me do sorriso elegante de Louis Cypher. O que teria ele a ganhar com tudo aquilo? Eu me lembrava tão bem do ano novo de 1943, como se fosse a primeira noite da minha vida. Estava sóbrio como nunca. Em meio a um mar de bêbados, minhas plaquetas de identificação a salvo na carteira quando fui roubado. 16 anos mais tarde, elas aparecem no apartamento de uma mulher assassinada. Que diabos estava acontecendo? A Times Square brilhava como um purgatório de neon. Palpei meu nariz, desfigurado, tentei lembrar-me do passado. A maior parte dele se fora, apagada por uma carga de artilharia francesa em Oran. Restavam apenas pedaços e fragmentos. Odores frequentemente os traziam de volta. Diabos, eu sabia quem eu era. Eu sei quem eu sou. As luzes de meu escritório estavam acesas. Estacionamos em frente à loja de trucagens. O taxímetro apontava 75 centavos. Dei $1 ao motorista, dizendo-lhe com um resmungo que guardasse o troco. Desejei ainda que houvesse tempo, subir pela escada de incêndio até o terceiro andar para que o barulho do elevador não anunciasse a minha chegada. O corredor estava escuro, bem como a sala de espera, mas a luz do escritório interno filtrava pelo vidro enrugado, era visível. Peguei meu revólver e entrei cautelosamente. A porta da divisória estava aberta, lançando claridade sobre o tapete gasto. Esperei um instante, mas tudo estava quieto. No escritório reinava a mais completa bagunça. Minha escrivaninha fora revistada, gavetas foram tiradas do lugar e o conteúdo espalhado no linóleo. O fichário verde estava tombado de lado e as fotos de fugitivos caídas no chão, como folhas de árvores no outono. Quando coloquei a cadeira giratória novamente em pé, vi a porta de aço do cofre aberta. Foi quando as luzes se apagaram, não no escritório, mas na minha cabeça. Alguém me acertara como que parecia ter sido um taco de beisebol. Ouvi o baque contra minha cabeça, ao mesmo tempo em que caía, para frente, na escuridão. Água fria me trouxe de volta aos sentidos. Sentei-me, piscando e chocalhando a cabeça, que parecia ter uma britadeira em seu interior. Louis Cypher estava diante de mim, de Smoke. Derramava água de um copo de papel. Na outra mão, ele segurava o meu Smith Wesson. Encontrou o que procurava? Perguntei. Sim, obrigado, respondeu Cypher sorrindo. Ele amassou o copo, jogou no chão. Um homem na sua profissão não deveria guardar seus segredos em latarias como aquela. Ele retirou o horóscopo que Margaret Cruzemark fez para mim do bolso interno de sua jaqueta. Imagino que a polícia ficará feliz em ter isso. Você nunca sairá bem desta. Mas, Sr. Engel, eu já saí. Por que voltou? Você tinha um mapa astral. Eu nem cheguei a ir embora. Você passou direto por mim. Uma armadilha. Claro que sim, e uma boa armadilha. Você caiu nela com a maior boa vontade. Cypher guardou o horóscopo de volta no bolso. Desculpe-me por ter atingido você tão rudemente, mas eu precisava de mais algumas de suas coisas. Quais? Seu revólver. Farei bom uso dele. Ele enfiou a mão no bolso e retirou vagarosamente as plaquetas, balançando a corrente diante de mim. E isto também.
Foi esperto de sua parte, eu disse. Mantê-las no apartamento de Margaret Cruzemark. Como conseguiu a cooperação do pai dela? Falando nisso, como está o Sr. Cruzemark? Perguntou Cypher com um sorriso ainda mais franco. Morto? Que pena. Posso ver que está completamente arrasado. A perda de um fiel é sempre deplorável. Cypher brincava com as palavras, girando a corrente entre os dedos afilados. O anel de ouro do Dr. Fowler brilhava em sua mão bem cuidada. Pare com idiotice. Só porque tem esse nome ridículo não quer que eu acredite que é o demônio em pessoa. Preferia que eu tivesse patas e uma cauda? Só consegui juntar as peças do quebra-cabeça hoje à noite. Você brincou comigo o tempo todo. Almoço no Le Voisin. Deveria ter descoberto quando soube que 666 era o número da besta do livro da Revelação. Não sou mais tão afiado como antigamente. Você me desaponta, Sr. Engel. Pensei que teria muito pouca dificuldades em decifrar meu nome. Ele gargalhou sonoramente. Com seu próprio trocadilho infame. É uma esperteza enquadrar por seus crimes. Eu disse. Há só um problema. E qual seria? Herman Winsap. Nenhum policial acreditaria numa história a respeito de um cliente que julgasse ser Lúcifer. Só um lunático se sairia com uma coisa dessas. Mas eu tenho Winsap para corroborar meu testemunho. O procurador Winsap morreu num acidente de barco ontem, em Sag Harbor, disse Cypher com um sorriso lupino. Muito desagradável. O corpo ainda não foi encontrado. Pensou em tudo, não? Tento ser completo naquilo que faço, ele disse. Deve me desculpar agora, Sr. Engel. Por mais agradável que seja a nossa conversa, temo que haja negócios me esperando. Seria realmente muito tolo de sua parte tentar me deter. Caso se arrisque a algo antes que eu me vá, serei forçado a atirar. Cypher parou à porta como um showman tirando o máximo proveito de sua última fala. Apesar de estar ansioso para ver minha cláusula contratual cumprida, seria uma grande pena que você fosse morto com sua própria arma. Vá pro inferno! Mas claro, Johnny. Sorriu Cypher. Estarei lá à sua espera. Ele fechou a porta da antessala sem fazer barulho ao sair. Arrastei-me de quatro pelo chão atulhado de papel até o cofre. Numa caixa de charutos vazia na prateleira inferior, guardado, uma arma extra. Senti meu coração bater desesperadamente enquanto afastava uma pilha de documentos que servia de disfarce. A caixa ainda estava lá. Abri e tirei um Colt Commander calibre 45. Poder tocar a automática era como a sensação de um sonho tornando-se realidade. Enfiei a munição sobressalente no bolso, corri até a porta da sala de espera. Com o ouvido colado ao vidro, esperei até que o elevador se fosse. Nesse momento, puxei a trave da pistola e carreguei com um pente de balas. Ainda havia a parte superior do elevador pelo viro circular da porta do andar, enquanto corria para a escada de incêndio. Desci de 4 em 4 degraus, segurando no corrimão para não cair, estabeleci um novo recorde mundial para corridas contra elevadores. Ofegante, mantive a porta corta-fogo do térreo aberta, com o pé, apoiando a automática contra o umbral com ambas as mãos. O bater do coração martelava em meus ouvidos. Rezei para que Cypher ainda tivesse a arma nas mãos quando a porta do elevador se abrisse. Desse modo eu poderia sustentar que fora autodefesa. Veríamos o que sua magia poderia fazer contra o Colt. Imaginei-o sendo atingido pelos pesados projéteis, seu sangue escuro manchando os laços da camisa social. Posado de diabo pode enganar pianistas ligados a voodoo e astrólogas de meia-idade, mas comigo era diferente. Cypher escolhera o homem errado para fazer de otário. A janela circular da porta externa encheu-se de luz. Era o elevador que parava no térreo. Aprumei a mim e segurei a respiração. A charada satânica de Louis Cypher chegará ao fim. A porta de metal vermelho abriu-se.
O elevador estava vazio. Cambaleei para frente como um sonâmbulo, sem acreditar no que via. Ele não podia ter desaparecido, não havia como sair. Eu observava pelo indicador sobre a porta e vira os números se acendendo enquanto o carro descia sem fazer paradas. Ele não podia ter saído do elevador. Não parara. Entrei e apertei o botão do último andar. Enquanto o carro subia, trepei no corrimão de latão, apoiando-me contra as paredes e abri a portinhola de emergência no teto. Enfiei a cabeça pela passagem e olhei em volta. Apenas cabos cheios de graxa e roldanas girando. Nenhum sinal de Cypher. Parei no quarto andar e subi as escadas até o telhado. Procurei atrás de chaminés, respiradouros, andando sobre as bolhas do revestimento de piche. Ele não estava lá em cima. Apoiei-me sobre a cornija e olhei para a rua. Primeiro ao longo da 7ª Avenida, depois do outro lado. Esquadrinhei a Rua 42. Havia poucos transeuntes naquele domingo à noite. Apenas garotos e garotas de programa ocupavam as calçadas. Silhueta distinta de Louis Cypher não estava à vista. Tentei combater minha confusão com lógica. Se ele não estava nas ruas, nem no telhado, e não saiu pelo elevador, ainda devia estar em algum lugar do prédio. Era a única explicação possível. Ele se esconder em algum lugar. Tinha de ser isso. Durante a meia hora seguinte, procurei no prédio inteiro. Olhei em todos os banheiros e armários de serviço, usando minhas chaves mestra. Entrei em cada um dos escritórios escuros. Revistei as salas de Ira Kiplings, da Eletrólise Olga, as salas de espera ordinárias de 3 dentistas baratos e o escritório do tamanho de um armário de um negociante de selos e moedas raras. Estavam todos vazios. Voltei à minha sala, sentindo-me perdido. Não fazia sentido, nada daquilo fazia sentido. Ninguém pode desaparecer assim. Tinha que haver algum truque. Afundei-me na cadeira giratória, ainda com a Colt Commander na mão. Do outro lado da rua, as notícias do dia prosseguiam na incansável marcha do cartaz luminoso. Precipitação radioativa de estrôncio 90 dos Estados Unidos é a mais alta do mundo. Estado de saúde de Dalai Lama preocupa indus. Quando pensei em ligar para a Epiphany, já era tarde demais, iludido novamente pelo maior dos ilusionistas. O tocar ininterrupto do telefone tinha o mesmo quê de desespero da voz solitária do navegante espanhol na garrafa do Dr. Cypher. Outra alma perdida, como eu, sentei por um longo tempo com o ouvido no receptor, cercado pela desolação de meu escritório revirado. Minha boca estava seca e com gosto de cinzas. Eu perdera todas as esperanças. Cruzara o limiar da perdição. Após um tempo, levantei-me e desci as escadas até a rua. Estava diante da maior encruzilhada de minha vida e não sabia que rumo tomar. Mas isso não importava mais. Minha caminhada fora suficientemente longa. Faltavam-me forças para continuar. Fiz sinal para um táxi que passava na 42 Leste. Algum endereço especial? O sarcasmo do motorista quebrou em silêncio, longo e melancólico. Minhas palavras soaram distantes, como que ditas por outras pessoas. Hotel Chelsea, na 23. Aquele entre a 7ª e a 8ª? O próprio. Pegamos a 7ª e eu me encostei junto à janela, no banco traseiro, observando o mundo que, para mim, estava morto. Passamos pelas colunas cinzentas e sombrias da estação Penn, ouvindo ao longe o soar estridente das sirenes de carros de bombeiro. O motorista permaneceu calado, enquanto eu cantarolava uma música de Johnny Favorite, popular durante a guerra. Era um dos meus maiores sucessos. Pobre Harry Engel, comido pelos cães como os restos de um almoço, eu o assassinei e comi seu coração, mas acabei morrendo junto com ele. Não havia poder ou magia capaz de mudar aquilo. Eu estava vivendo uma vida que não era minha, com as memórias de outro homem. Era uma criatura híbrida, corrupta, tentando fugir de meu passado. Devia ter percebido que seria impossível. Por mais que você tente disfarçar diante do espelho, seu reflexo sempre te encara direto no olho. Parece que as coisas estão agitadas por aqui hoje à noite,
comentou o chofer, estacionando do outro lado da rua, já que em frente à Chelsea haviam 3 viaturas e uma ambulância da polícia, paradas em fila dupla. $1,60, disse ele, levantando a bandeira do taxímetro. Peguei a nota de 50, que guardo para situações de emergência, e disse-lhe para ficar com o troco. Isso não são $5. Cometeu um engano, senhor. Muitos enganos, retruquei, atravessando a rua, cujo calçamento tinha a cor de lajes de túmulos. Um patrulheiro estava falando ao telefone da recepção, mas nem prestou atenção à minha passagem. 3 pretos, 5 com leite, um chá com limão. Ouvi o homem dizer antes que a porta do elevador se fechasse. 2 enfermeiros aguardavam no corredor de meu andar, junto a uma padiola com rodas. Um deles resmungou. Por que tanta pressa? Eles sabiam o tempo todo que tinham um presunto nas mãos. Um facho de luz surgiu em meio à fumaça de cigarro, barato. Quando entrei pela porta aberta do meu apartamento, 3 tiras uniformizados andavam de um lado para o outro, sem ter o que fazer, enquanto o sargento Damos, sentado na mesa, com as costas viradas para mim, falava com alguém ao telefone, dando-lhe minha descrição. O clarão de um outro facho iluminou o quarto. Fui até lá dar uma olhada. Uma era suficiente. Epiphany estava deitada na cama de barriga para cima, com minhas plaquetas militares penduradas no pescoço e os pulsos e os tornozelos atados aos pés e à cabeceira da cama por 4 horríveis gravatas. No meio de suas pernas abertas, projetava-se o cano do meu Smith Wesson. Suas coxas estavam manchadas por respingos de sangue do útero. Tenente Stern era um dos detetives à paisana no local e observava com as mãos nos bolsos, sobretudo, enquanto o fotógrafo se ajoelhava para obter um close. Que diabo? Quem é você? Perguntou um patrulheiro às minhas costas. Moro aqui. Stern olhou em minha direção, arregalando os olhos sonolentos. Engel! Surpreendeu-se sem acreditar no que via. Este é o cara. Peguem-no! Um tiro agarrou-me por trás, sem que eu oferecesse resistência. Guardem o heroísmo para outra ocasião. Vejam se ele está armado, berrou Stern, enquanto os outros me olhavam como se eu fosse um animal no zoológico. Fui algemado e revistado. Artilharia pesada, disse um patrulheiro, entregando a Stern o Colt Commander, que encontrou em meu poder. Stern olhou para a pistola, checou a trave de segurança e depositou-a sobre o criado mudo. Por que voltou? Não tinha para onde ir. Quem é ela? Perguntou Stern, apontando para o corpo de Epiphany com o polegar. Minha filha. Ridículo. Bem, o que temos aqui era o sargento Damos, que acabava de entrar no quarto. Damos, ligue para a chefatura e diga-lhes que temos suspeitos sob custódia. É para já, disse o sargento, deixando o recinto sem demonstrar qualquer pressa em particular. Vamos começar de novo, Engel. Quem é essa garota? Epiphany Proudfoot. Tem uma farmácia de ervas no centro e 23 com a Lennox. Um dos detetives tomou nota do que eu dissera. Stern empurrou-me para a sala de estar, onde me acomodei no sofá. Há quanto tempo a conhece? Uns dias. Apenas o suficiente para matá-la, não? Vejo que encontramos na lareira, disse Stern, pegando meu horóscopo, chamuscado pela ponta que ainda não fora consumida pelo fogo. Que me diz? Nada. Não faz diferença, a menos que não seja seu o 38 lá no quarto. É meu? Você tá frito, Engel. Frito no fogo dos infernos. Talvez, mas, já que pensa assim, faremos de tudo na delegacia para lhe oferecer uma boa amostra do que é o inferno. A boca estreita de Stern se abriu num sorriso maldoso. Olhei para seus dentes amarelados e lembrei-me da cara risonha, cheia de malícia, do parque Steeplechase. Havia apenas um outro sorriso como aquele, o de Lúcifer. Eu quase podia ouvir sua gargalhada, sonora, encher a sala. Não era difícil adivinhar o motivo de tanto riso. Eu mesmo.